Eu espero te encontrar bem nesse momento, você que está nos acompanhando nos áudios, que tudo te vá bem, não somente hoje, mas os dias que virão, o mês, o ano, que 2022 seja um ano marcante, abençoado para você, para a sua família, para as nossas famílias. Hoje um assunto que eu quero abordar dentro da família, mais uma vez falar um pouco sobre criação de filhos. Quem vai nos inspirar hoje é Jessé, o pai de Davi. Esse relato está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 5, respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá e Samuel disse também: Esse também não é escolhido pelo Senhor. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Samuel já tinha em torno de 80 anos, estava já concluindo o seu ministério, seu sacerdócio, seu juizado. Ele que acumulou funções como sacerdote, juiz, governador, legislador, enfim. Samuel foi um dos maiores do Velho Testamento como líder, como sacerdote e como juiz. E Deus então manda que ele vá até Belém para ungir um dos filhos de Jessé. E ele então chega lá e ele mesmo fica impressionado com a aparência, a beleza dos filhos de Jessé. E Deus então vai dizendo para Samuel que ele próprio não escolhe pela aparência. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Depois que Jessé trouxe os 7 filhos que estavam em casa, Deus continuou dizendo para Samuel que o escolhido não estava ali, não era nenhum dos 7. Então Samuel pergunta: Você ainda tem mais algum filho? E Jessé então diz que ainda tem o caçula que está cuidando das ovelhas. E Samuel manda que o caçula seja trazido, e quando ele chega, um jovem de belos olhos, de cabelos ruivos, de boa aparência, é esse que Deus escolhe
para a futura liderança e reinado em Israel. Quero chamar aqui a atenção para o fato que todos estavam em casa com o pai, e nós vamos encontrar aqui Davi sozinho cuidando das ovelhas. É possível que Jessé não tenha demonstrado o amor paternal que Davi precisava. E isso poderia explicar por que Davi repetiu também o mesmo problema do pai, e depois que se tornou rei em Israel, com tantas esposas que ele passou a ter e tantos filhos que foram gerados, Davi teve muitas dificuldades para educar, para conduzir e para direcionar a vida dos seus vários filhos, filhos de várias esposas. Nós vamos encontrar então que houve guerras entre os filhos de Davi, um deles, Absalão, também declarando guerra ao próprio pai e também matando um dos seus irmãos. Então nós temos aqui conflitos na família de Jessé, temos conflitos futuramente na família de Davi, e o que é mais triste, as famílias vão sendo passadas de geração em geração, repetindo os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos conflitos, e podendo então marcar a história com a repetição desses erros, dessas falhas, desses conflitos e dessas tensões familiares. Nós vimos que Jessé cometeu erros em relação a Davi, e depois Davi comete erros em relação aos seus filhos, a guerra entre eles e o futuro de Israel perpassa por essas tensões familiares que poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido consertadas lá atrás. Eu não sei como você tem se portado diante dos seus filhos, das suas filhas, das gerações, mas a verdade é que a rejeição tem sido uma marca que tem sido impressa na vida dos filhos, e depois esse mesmo ciclo de rejeição vai sendo reproduzido e também vai sendo mantido de geração em geração. Os erros que meus pais cometeram, eu sou fortemente influenciada a cometer, e também vou acabar ensinando os meus filhos e os filhos aos seus futuros filhos a manter essa tradição, esse ciclo de rejeição, de conflitos, de brigas e até de guerras. Nós precisamos parar. O erro, os conflitos precisam parar em mim. Eu preciso semear uma nova história, um novo tempo, um novo ciclo com os meus filhos e eles com os seus. Nós precisamos mudar essa história. E hoje Jessé nos inspira, porque todos os seus filhos estavam em casa. Apenas Davi estava no campo trabalhando. Nós precisamos rever esse modelo de privilegiar um e rejeitar outros. Nós precisamos, o máximo possível, manter a paz, a integridade e a justiça dentro das nossas famílias, dentro dos nossos relacionamentos familiares. Essa é a sugestão, é o desafio para hoje. Que Deus nos ajude a não repetir os erros de Jessé, os erros de Davi, o erro dos seus filhos, dos netos e assim por diante. Que haja paz em Israel, que haja paz em nossa casa, que haja paz no mundo familiar. Que Deus nos ajude. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nós continuamos aqui no desafio de ajudar as famílias a serem melhores, a quebrarem o ciclo da rejeição, do conflito e manter a paz acima de tudo. Um grande abraço.